Olá, meu nome é Rosina Fortessi Glidden, eu sou psicóloga, mestre e doutoranda em educação pela UFPR. Vou apresentar hoje a pesquisa denominada Influências Grupais nos Hábitos de Leitura de Alunos do Ensino Médio. Essa pesquisa foi desenvolvida em contexto de iniciação científica na Univince com os alunos John Goulart, Karen de Lima e Lidiane Fernandes. Nós sabemos, então, que o hábito de leitura ele é importante para o adolescente porque ele acaba ajudando no desenvolvimento em diversas dimensões, na dimensão emocional, na dimensão social e cultural e também na dimensão do desempenho acadêmico. E diversos grupos acabam influenciando como o adolescente consolida esse hábito de leitura, né? Então, a gente tem os pares, a família e a própria escola sendo influências importantes na construção desse repertório de leitura e do hábito de leitura em si. A família, ela é fundamental e ela pode auxiliar tanto na iniciação quanto na manutenção desse hábito de leitura, especialmente através do exemplo, né, de leitura na família, como também pela valorização desse tipo de comportamento, né? E a escola, então, ela vem depois para ampliar as possibilidades de leitura, explorando com os alunos, então, os diferentes significados e os diferentes contextos que aparecem nas narrativas, né? Então, a partir dessas questões, colocou-se como objetivo desse trabalho investigar possíveis influências sobre o hábito de leitura literária em alunos do ensino médio. É um trabalho exploratório e descritivo, basicamente quantitativo. A amostra, então, foi composta por 47 adolescentes, todos alunos do ensino médio, de ambos os sexos, de uma escola privada de Santa Catarina, com uma idade média de 16 anos. Na coleta de dados, então, que foi feita na própria escola, foi utilizado um questionário semi-estruturado. E na análise, utilizamos medidas descritivas dos dados, e essa pesquisa ela foi aprovada anteriormente à sua execução por um comitê de ética. Entrando, então, na parte de resultados e discussões, nós observamos que a maioria dos alunos achava que deveria ler mais do que de fato lia no momento, né? Uma maioria quase absoluta. E achavam também que havia na vida deles, existia nos contextos em que eles se desenvolviam, pessoas que os influenciavam a ler mais. Então, todos eles tinham, boa parte deles tinham pessoas que os influenciavam nessa direção. E a maioria também sinalizou que os seus amigos e os seus familiares não liam ou liam pouco. Esse é um dado bastante relevante para discutir toda essa questão do hábito de leitura. E a escola foi considerada o fator mais influente no hábito de leitura, seguida depois, então, da família e dos amigos. Porém, como pode ser observado na tabela 1, que revela a percepção discente sobre a leitura obrigatória solicitada pela escola, nem sempre os livros que os professores solicitam nas escolas são apreciados pelos alunos. Então, a pergunta era: você gosta de ler os livros que os professores pedem para você ler? Frente a essa pergunta, então, 12,8% apenas responderam sim. E o restante responderam ou não, ou às vezes, né? Não, 29,8% e às vezes 57,4%. Então, esses resultados, eles reforçam a importância da escola no fomento e no fortalecimento do hábito de leitura, mas também sugere uma necessidade de rever as listas de livros solicitados como leitura obrigatória nas escolas e também a forma como depois a discussão, né, sobre essas leituras é desenvolvida, para que essas narrativas, para que essas histórias, esses contextos sejam abordados de uma maneira mais crítica, de uma maneira mais criativa, ajudando assim com que o aluno fortaleça seu hábito de leitura para além do contexto escolar. A gente sugere também que aproximar a escola e a família, a partir desse objetivo em comum de fortalecimento e manutenção do hábito de leitura, pode ser um caminho viável e um caminho muito rico para que o aluno permaneça interessado em leituras literárias, em expandir o seu conhecimento nesses campos. Muito obrigada.